estamos cercados por muitas árvores. Elas são as oliveiras. Essas oliveiras realmente são bem comuns aqui para a nossa terra. E até tem alguma coisa muito especial em relação dessa oliveira que temos aqui. Essa oliveira é uma árvore que realmente tem algumas características que são bem especiais. Essa oliveira é capaz de persistir durante as épocas mais difíceis da sua vida. Ela pode ser resistente para épocas secas, até para resistir o fogo, até uma taxa de temperatura. E também essa oliveira pode produzir com seus frutos, mesmo que não tenha muita chuva. E também a Bíblia mencionou bastante essa oliveira. O rei Davi, por exemplo, ele disse lá no livro dos Salmos, capítulo 52, eu serei como uma oliveira plantada na casa do Senhor. Nós realmente pensamos que o rei Davi mencionou essa árvore nesse contexto, por causa que essa oliveira realmente, tanto como uma pessoa que seguiu Deus, pode persistir e prosperar mesmo que tenha dificuldades e mesmo que realmente passa por uma época difícil. Ademais disso, essa oliveira também tem uma característica que é meio divina, é o fato que ela pode viver às vezes mais de 500, mais de 600, mas às vezes mais de 1.000 de anos de idade. É uma árvore que é milenária. A oliveira mais velha que temos aqui no nosso terreno está lá no Rincão. Ela tem mais de 400 anos de idade, é bem antiga. Pessoal, eu gostaria de mostrar a vocês alguma coisa em relação dessa oliveira. Venham comigo, por favor. É bem antiga, tem 400 anos de idade. Agora, essa oliveira tem mais um fenômeno que é muito comum em relação dessa árvore. Será que vocês conseguem me enxergar? Esse ramo que temos aqui, esse ramo que sai do raiz, esse ramo em português se chama de um broto. E esse broto que sai do raiz é uma imagem profética. Na verdade, o profeta Isaías também falou dessa tendência. Ele disse que um broto novo sairá do raiz do Jessé. Mas pessoal, quem foi o Jessé na Bíblia? Exatamente, foi o pai de Davi, também o antepassado de Cristo. Mas pessoal, no hebraico nós chamamos desse broto como Netzer. Será que vocês podem dizer Netzer? Muito bem, o Netzer é bem semelhante para o nome daquela cidade lá em cima, Nazaré, que no hebraico nós chamamos como Natseret. Podemos dizer Natseret? Muito bem, então temos aqui um Netzer, Natseret. Como é tão similar, faz nós pensar que o nome daquela cidade lá em cima chegou daquilo pequeno broto aqui. E também no Evangelho de Mateus, capítulo 2, ele diz que ele será chamado Nazareno, ou seja, ele será chamado um Netzer Nazareno, que significa que seria como um broto que sai, que brota da genealogia do rei Davi, que realmente sabemos que Jesus cumpriu também essa profecia. Amém? É ele. Eu conheço. Eu sou igual a esse jumentinho. Jesus sai em cima de mim, eu estou enrolado. Um lugar que realmente era muito comum na época de Cristo. Aqui nós temos uma eira, nessa eira eles debulhavam o trigo na estação do verão. E também nós temos aqui o dono desse lugar que nós temos o Saul. Pessoal, durante a estação do verão, o Saul vai para o seu campo do trigo, ele vai segurar o foice, ele vai fazer a ceifa do trigo. Logo depois ele vai trazer esse trigo para cá, eles vão começar o processo da debolha, de realmente esmagar o trigo. Nós vamos pegar esse jumento que está lá e vamos amarrar o jumento para essa máquina que temos aqui. Essa máquina, na verdade, se chama de um treno de debolha. Uma quadra de madeira. Um quadro de madeira que está carregado com várias pedras. Essas pedras são bem afiantes. O jumento ele vai arrastar essa máquina e as pedras vão esmagar o trigo e assim nós separamos o joio do trigo. Logo depois, pelo horário da noite, quando o vento vai soprar bem rápido, o nosso amigo vai voltar. Ele vai separar aqui esse ferramenta que se chama uma pá da joeira. Ele vai levantar tudo para o ar. E como você pode ver, o joio é mais leve. O joio será soprado pelo vento e o trigo é mais pesado e vai cair para o chão. E logo depois será levado para o celeiro para ser moído para preparar um pão. Bom, pessoal, também na Bíblia, o João Batista realmente usou essa imagem. Quando ele falou do Messias, ele disse que alguém mais poderoso do eu vai chegar
e ele separaria o joio do trigo. Ele limpará a sua eira e o joio ele jogará para o fogo e o trigo ele levaria para o seu celeiro. A pessoa também temos uma história famosa em relação desse processo. Lá no livro de Lucas, capítulo 6, o Senhor Jesus andou junto com os seus discípulos no campo da serra no dia do sábado. Eles ficavam com fome e eles começavam a recolher as espigas, as cabecinhas do trigo, e eles começavam a fazer uma debulhação manual, começavam a debulhar o trigo para comer. Logo depois, quando os fariseus chegavam, eles ficavam com muita raiva de Cristo e até eles condenavam Jesus por violar a lei de Moisés. Então, pessoal, eu tenho uma pergunta a vocês. Será que o Jesus violou a lei? Não, eles somente violaram algumas tradições novas que eles desenvolveram bem perto para a primeira chegada do Messias. Ou seja, eles radicalizavam a lei. Mas o Jesus teve a resposta perfeita e ele disse que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E também o Filho de Deus, ele é? É o Senhor do sábado, exatamente. Então nada mal que Jesus fez. Ok, pessoal, só para vocês terem uma ideia, antigamente, na época de Cristo, até antes, era muito comum trabalhar como se fosse como um pastor. Temos essa história do rei Davi e também do Moisés, que antes que eles começavam a liderar o povo de Israel, eles também começavam a sua vida como pastor. Se aqui está o pastor da nossa vida, aqui está um Abraão. Agora, pessoal, normalmente o nosso pastor não estaria aqui nesse curral junto com o seu rebanho, ele estaria fora pastoreando para encontrar o pasto para as suas ovelhas. Logo depois, pela noite, ele vai voltar para esse curral, ele vai devolver o seu rebanho para cá. Agora, o nosso pastor ele não vai abandonar o seu rebanho, ele estaria aqui junto com eles durante a noite inteira, né, deitado na frente da porta para proteger o seu rebanho. A pessoa, também o Jesus, ele sabia dessa imagem, desse processo e também ele escolheu para descrever as nossas relações com Deus na mesma maneira. Ele disse lá no livro de João, capítulo 10, eu sou o bom pastor e eu sou disposto para entregar a minha vida para as minhas ovelhas. Por causa que sim, antigamente o pastor estava deitado, ele estava fisicamente sacrificando, ele era a primeira linha de defesa. O Jesus também disse, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas reconhecem da minha voz e também me seguem, por causa que as ovelhas até hoje e também antigamente, elas são animais mais obedientes, eles escutam e seguem a voz do pastor, mas as cabras, por outro lado, são mais desobedientes. Mais fácil controlar as ovelhas do que as cabras, são animais mais bagunceiras. Agora, pessoal, realmente também, vocês sabem que de vez em quando as ovelhas e as cabras não se dão bem junto. Nós temos que separar as cabras e as ovelhas. E também lá na estação do verão vamos separar para tosquear a lã das ovelhas. Agora o Jesus também, ele sabia desse processo. Ele disse que quando eu voltará, eu vou ser como um pastor que dividia as cabras das ovelhas. E também como o povo, eles poderiam ver os pastores dividirem as cabras das ovelhas para tosquear a lã. Então pensamos que, como eles viram isso cada ano, ficou muito fácil para eles para entender o que Jesus queria transmitir. Agora, pessoal, eu tenho uma pergunta a vocês. O que vocês são? Ovelhas ou cabras? Ovelhas! Graças a Deus, já estamos mais tranquilos. Agora, quem quiser chegar perto, dar um carinho às ovelhas e logo depois seguiremos.